Faz. Bem, primeiro eu queria dedicar essa minha modesta fala à heróica e sofrida comunidade de Pinheirinho, em São José dos Campos. A diferença entre o PT e o PSDB é que o PT dialoga, o PSDB manda a polícia atirar. Né? Bem, dito isso, eu quero lembrar, esse ano, nós, quando eu falo nós, eu estou lembrando da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, das ONGs, sindicatos, partidos, instituições, e os vários eus das redes sociais. Né? Aqueles que, através das redes, do Twitter, Facebook, etc., blog, site, vão criando conexões nacionais e internacionais. Nós, no Brasil, temos uma pauta em torno da questão de construir a cidade sustentável, marcada por dois grandes eventos. O primeiro, a Rio+20, e o segundo, que tem tudo a ver com o tema, que são as eleições municipais. Ou seja, os eleitores brasileiros vão escolher os novos administradores das nossas cidades. E a minha proposta é que a gente mantenha os dois eventos vinculados. Um de dimensão internacional, global, que é a Rio+20, o outro de dimensão nacional. Mas eles estão intimamente vinculados. Como você sabe, eu sou um homem de muita fé, né? Creio em muitas coisas, né? Mas tem muitas coisas que eu não creio. Não creio em demônio, mas creio em anjo da guarda, porque os meus têm uma folha corrida admirável, né? Mas não creio na capacidade da atual direção da ONU abraçar uma pauta consequente. Né? E tenho minhas dúvidas se os chefes de Estado do G8 darão alguma importância ao Rio+20. Tenho minhas dúvidas. O que eu quero dizer com isso? Porque é melhor a gente estar alerta antes do que lamentar depois. O que eu quero dizer é que nós precisamos criar, desde já, uma enorme mobilização, de tal maneira que se faça sensível na opinião pública mundial a importância da Rio+20. Ou seja, é um pouco a atitude do Obama na conferência de Copenhague. Ele não tinha a menor intenção de comparecer, mas aí houve um equívoco, um acidente de percurso que concederam a ele o Prêmio Nobel da Paz, com duas guerras, né? Um pé em cada uma, e ele ficou constrangido de ir para Oslo buscar a estatueta e o dinheiro sem passar por Copenhague. E acabou comparecendo, mas o comparecimento dele foi simplesmente social, não teve nenhuma repercussão ambiental. Então, com isso, eu acho importante, primeiro, a gente começar uma mobilização para que se crie, que se dê importância a este evento no Rio, que se valorize o papel do Brasil como país anfitrião e o desempenho da presidente Dilma, isso é muito importante. Por quê? Porque nós também temos que levar o governo brasileiro a um compromisso cada vez mais explícito e mais consequente com esta pauta da sustentabilidade. Né? Porque, por enquanto, todos nós sabemos, há compromissos, há avanços, mas há muita ambiguidade. Né?
Então, a gente precisa corrigir e evitar essas ambiguidades. E o terceiro fator, que é transformar a Rio+20 num grande evento de mobilização social. Ou seja, ainda que não seja a conferência dos chefes de estados, como foi a ECO 92, que realmente conseguiu um enorme êxito de congregar no Rio um número vasto de chefes de Estado e, ao mesmo tempo, as figuras mais importantes dos países metropolitanos, dos países do G8, ainda que não se consiga isso, mas que haja uma grande importância na presença da sociedade civil, dos movimentos sociais, movimentos ambientais, ou seja, que realmente a gente consiga transformar o Rio de Janeiro, em junho, numa caixa de ressonância de toda essa pauta de sustentabilidade, não só das cidades, mas em geral, que está sendo colocada. O outro evento são as eleições. Bem, primeiro, desde já, nós precisamos estar alerta e participantes do processo eleitoral. Por quê? Primeiro, tentar detonar esse crescente preconceito que a própria política corrupta e nefasta divulga, de que devemos torcer o nariz para a política e para os políticos, porque são todos corruptos e a política não resolve nada, etc. Infelizmente, isso ganha campo num setor da juventude. E é bom a gente sempre bater nessa tecla. Quem tem nojo de política é governado por quem não tem. E tudo que os maus políticos querem é que a gente tenha bastante nojo para eles ficarem à vontade com a rapadura na mão. Não é? Então é isso. O Oded, meu parceiro, né, no Fome Zero lá, enfim, está me devendo a distribuição de renda dos ricos, porque eu consultei os pobres e falaram, não, nós queremos alimento, queremos acabar com a fome, queremos produzir renda, mas é preciso você falar com o Oded lá, resolver o lado dele. Então, ele ainda está me devendo essa parte aí, mas, enfim, vamos chegar lá. O Oded sempre diz uma coisa muito importante. Quando se discute a questão do voto obrigatório, ele diz isso. E eu assumi a opinião dele. Eu serei a favor do voto facultativo. O que é o voto? Eu escolho quem vai ocupar a administração pública. O dia que também for facultativo pagar impostos. Enquanto pagar impostos for obrigatório, o voto tem que ser obrigatório. Por que sai do meu bolso, como contribuinte e cidadão, a sustentação da máquina administrativa do Estado? E por que eu vou ter o direito de me omitir ou me isentar de decidir quem vai fazer funcionar essa máquina? Então, a gente precisa também tomar cuidado, porque o Chile acaba de aprovar o voto facultativo, e essa onda vem crescendo, e isso é muito conveniente para as elites, que não querem participação popular na vida política. Sabe? Aquela parcela da elite que adora que você queixe, reclame, reivindica, mas não seja candidato. Candidato somos nós, né? É o nosso pessoal. Então, é preciso a gente estar muito alerta para esse processo. Olha, quando fizer aí 9 minutos, me avisa, porque eu não estou controlando, mas também não gosto de avançar o sinal. 9 minutos. Né? Então, eu queria lembrar esses 2 pontos. Então, termino só com uma sugestão concreta. Para as eleições, façam, ou individualmente, de preferência
comunitariamente, através dos movimentos sociais, instituições, ONGs, uma pauta de compromisso dos candidatos a vereador e dos candidatos a prefeito. Uma pauta, 10 pontos. E toda vez que vocês estiverem em contato com um candidato, pergunte a ele o seguinte: mas você se compromete com isto, dê 3 ou 4 pontos da pauta. Por sinceridade ou por demagogia, ele dirá que não ou dirá que sim. Se ele disser que sim, você puxa do bolso a pauta, assina aqui. É bom reconhecer em cartório, porque ele pode falsificar a assinatura e depois dizer que ele não assinou. Eu adoto esse processo há muitos anos, para eleição de deputado, etc., e várias vezes o candidato que veio falar comigo, me abordar, quero o seu apoio, não sei o quê, saiu constrangido porque não teve coragem de assinar. Então, vamos exigir compromisso por escrito dos candidatos. Obrigado.